ligado ao pastor Tiago. É tão difícil chamar esse guri de pastor Tiago para mim que vocês nem sabem. E ele me chamar de pastor é a mesma coisa muito engraçada. Nós somos muito amigos, tá? Queria dizer isso. E as honras podem ficar reservadas para outras ocasiões. Nenhum de nós dois é mais do que um saco fedorento cheio de esterco, como diz o Lutero, que Deus está usando, né? Obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Então, gente, dando continuidade a essa visão panorâmica da ideia do reino de Deus no Antigo Testamento, eu hoje de manhã tentei dizer o seguinte: primeiro, nós vamos ter um Israel que sai do Egito, conhece um novo Deus. Por que eu digo conhece um novo Deus? Porque a própria Bíblia vai dizer, né? Quando o mandamento lá diz, não terás outros deuses diante de mim, não está dizendo que não existem outros deuses. Tem outros, tu não é para ter nenhum outro. Por quê? Porque eu sou o único que te tirou do Egito. E a partir daí vem toda aquela ideia. Então, se Deus é aquele que nos tirou do Egito, o único que nos tirou do Egito, ele é nosso rei, e não há rei humano, porque rei humano só explora. Mas os reis vieram, a gente viu, né? E o Saul veio por motivos econômicos, sim, por causa do boi. O Davi continuou, mas fez uma coisa, trouxe a arca para Jerusalém, sobre a qual o Salomão construiu o templo. Quer dizer, a monarquia começou a esconder Deus, e o que começou a acontecer? O povo, para ver Deus, ia para Jerusalém, mas antes de ver Deus, via o rei. E aí toda a ideia do Messias começa a aparecer. O que é o Messias? A palavra Messias significa aquele que foi ungido. Ungido com óleo. Por que óleo? Vocês já pararam para pensar? Por que o óleo? Na Palestina praticamente não tem metais. Tem um pouco de cobre lá no sul, mas ouro e prata só trazido de fora. Então, nos países que havia ouro e prata, e que se fazia moedas com ouro e a prata, o ouro e a prata passaram a indicar a riqueza, o poder econômico. Então, nesses países em que havia ouro e prata, colocavam na cabeça do rei uma coroa de ouro ou de prata. Na Palestina não tinha ouro e prata, então vamos botar o que nós temos de mais precioso na cabeça do rei. O que nós temos de mais precioso? O óleo, o azeite. Por quê? Com azeite se pode fazer muitas coisas. Antes do bombril, quem tinha mil e uma utilidades era o azeite. Com azeite, primeiro, a gente temperava a comida, a salada. Mas com azeite, a gente também podia fritar alguma coisa. Com azeite, a gente podia fazer uma lamparina da luz, né? Lembra lá das 10 virgens? Que 5 levaram óleo de reserva e 5 não? Né? Era o azeite de oliva, não era óleo de petróleo, não. Era óleo de oliva, azeite de oliva. Depois assim, começou a se usar o azeite para se perfumar. Se botava um cheirinho bom dentro do azeite, né? Alguma que é que eu digo, eu sei porque alguém me contou que lá no sul o pessoal quando ia namorar botava esfregava aquela folha na cara, que é um tempero. Como é o nome disso? Daqui a pouco eu lembro. Hein? Não, a míscara é perigoso. Cuidado. A míscara logo leva a coisa lá, pô. Mas não, daqui a pouco eu lembro, não interessa também. Mas a mirra, por exemplo, como é que a mirra era usada para dar perfume? Se botava mirra dentro do azeite, deixava um tempo parado lá e depois, né? Mas antes de botar perfume, quando uma mulher queria ficar bonita, ela esfregava azeite na cara, para a pele ficar brilhosa.
Vocês iam fazer isso? Não, né? Naquele tempo iam, né? Quando a Ruth foi lá na eira visitar o Boaz, a Noemi disse para ela: toma um banho e passa azeite no corpo inteiro. Uau, 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 uau. Aí não precisa de almíscar, viu? Aí aconteceu o que aconteceu lá. Então, o que eu quero dizer? O azeite era hidratante de pele. Quando uma pessoa chegava de visita na casa da gente, né, saindo debaixo do sol escaldante na Palestina, duas coisas era costume a gente oferecer para ela: uma bacia com água para ela se lavar, e depois um potinho com azeite para ela refrescar a pele, né? Hoje em dia, se tu chega a visita na tua casa e oferece uma bacia com água para se lavar, ela se ofende, né? Ela está mandando ela tomar banho, né? Ou coisa parecida. Uma última coisa: o azeite servia para curar feridas. O que o bom samaritano fez quando juntou o homem que foi assaltado? Limpou as feridas com vinho. Não tinha álcool nem água oxigenada ainda, e o vinho tinha álcool e tinha um poder antisséptico nele, né? E depois passou azeite, farinha e mel na ferida. Quando eu trabalhei no interior, eu aprendi uma coisa: o melhor remédio para cicatrizar feridas é banha de porco, aquela bem branquinha, bonitinha. Fecha mais ligeiro que qualquer outra pomada. Quase não se usa mais banha de porco hoje em dia, por causa do azeite de soja que apareceu por aí. E ainda bem que as farmácias não descobriram isso, que senão não ia mais ter banha de porco no mercado, né? Mas assim, ó, a branquinha, não aquela que já fez bife, já fez... Não, tem que ser aquela de primeira, né? Bota em cima, pá, você foi. Então, o azeite tem a mesma utilidade. Eu não cheguei a 1001, mas cheguei a uma porção, né? Então, o azeite tem poder, o óleo tem poder. Então, para mostrar que o rei tem poder, pá, papa a cabeça dele no dia em que ele assume o poder. Isso é o Messias, né? Eu podia traduzir Messias dizendo assim: é o lambuzado de óleo, né? É o lambuzado de óleo. Esse é o primeiro significado. Mas porque ele está lambuzado de óleo, ele tem poder. Curioso é que no Novo Testamento nós temos aquela história da pecadora que ungiu os pés de Jesus, né? Não a cabeça, os pés. Tem uma novidade nessa coisa. Enfim, Messias está aí. Desde o rei Davi, o rei que está no trono de Jerusalém é um Messias. Não o nosso Messias, mas é um Messias. O rei era chamado assim. Mas os reis, já com Saul, mas também com Davi, começam a fazer coisas erradas. Então aparece o anti-rei. Quem é o anti-rei? O anti-rei é o profeta. Quando Elias acha o rei Acabe, que foi tomar posse da vinha de Nabote, depois que Nabote está morto, ele vai dizer para Elias: já me achaste inimigo meu? E o Elias diz: eu te achei porque tu mais uma vez fizeste o mal em Israel. Eu não estava te procurando por outro motivo, não. O inimigo do rei. O que aconteceu? Quem é esse tal de profeta? Em primeiro lugar, a palavra profeta significa aquele que fala em lugar de alguém outro. Então vamos tirar da cabeça a ideia de que o profeta é um adivinho, aquele que sabe o futuro. Não é. Não é. Às vezes, isso coincide com adivinhar o futuro. Mas, em princípio, não é. É falar em nome de alguém, no caso, em nome de Deus. E o curioso é que, se a gente olha os profetas que nós temos na Bíblia, a gente vai ver que os primeiros são amigos do rei. São profetas da corte e do culto. O rei paga o salário deles.
Então eles nunca falam coisa ruim para o rei. O Natan, que já é um profeta que eu vou chamar de crítico, já avançou um pouquinho, como é que ele chega lá no Davi? Para xingar o Davi. Diz: olha, rei, eu tenho uma coisa para te contar. Tinha um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, muitos bois, muitos camelos. E o vizinho dele era um homem pobre, que só tinha uma ovelhinha que ele amava tanto, que comia do prato dele, dormia no colo dele, ia dormir com ele, etc. Tal. Um dia o homem rico, aquele que tinha muitas ovelhas, ganhou uma visita e quis fazer um churrasco para a visita, mas ficou com pena de pegar uma ovelha das dele. Foi lá, roubou a ovelhinha do vizinho, matou e fez churrasco. Ah, o cara que fez isso tem que morrer, disse o Davi. Aí o Natan disse: pois é tu, cara. Tu mataste e ainda roubaste. Tu mataste Urias e roubaste a ovelhinha dele. Ou a mulher dele, né? Mas a ovelhinha era a Batseba, claro. Aí o Davi diz: ai, meu Deus, eu estou arrependido, não sei o quê. Porque ele sabia, ele mesmo tinha dito: quem fez isso deve morrer. O Davi disse, não foi o Natan que disse. Ai, eu estou tão arrependido. E o Natan disse: tá, então não é tu que vai morrer. Quem vai morrer é o neném que vai nascer. Eu não consigo acreditar que isso é vontade de Deus. Salvar o pai matando o filho. Vocês conseguem acreditar nisso? Então acho que o que aconteceu foi o seguinte, ó. O Natan foi lá, deu uma xingadinha no Davi, e por acaso aquele neném da união adúltera com a Batseba morreu. Aí foi dizer: viu, Deus castigou o Davi. Não castigou o Davi, castigou o neném. E o Davi continuou fazendo coisa errada. Mas por que o Natan não xingou mais? Ué, ele ia perder o salário? E quem sabe a cabeça? Perder o salário já é ruim, mas perder a cabeça junto é pior ainda. Duas coisas de uma vez só. Então, quer dizer, o Davi, o Natan é crítico, porque ele precisa do Davi. Ele chega a xingar, mas não pensa em tirar o rei. O Elias e o Eliseu, eles chegam a pensar em tirar esse rei, mas botar um outro. O Eliseu apoia o general Jeú, que vai dar o golpe contra o rei Acabe e a rainha Jezabel, mas bota um outro rei no trono. O profeta Oséias mais tarde vai dizer: o golpe do Jeú contra o rei Acabe não foi minha vontade, aquilo foi só um banho de sangue. Então um profeta está dizendo que o outro não estava certo quando apoiou aquele golpe. Então, parece que do profeta próximo do rei começa a haver um certo distanciamento maior, até que de repente vem os profetas que têm livros. Vocês notaram isso? Tem alguns profetas dos quais nós não temos livros. Não existe um livro do profeta Elias. O profeta Elias está lá contado no meio do livro de Reis. Mas de um Amós, de um Isaías, de um Oséias, de um Miqueias, nós temos um livro. Por quê? Porque esses profetas começaram a ficar radicais. Eles começaram a dizer: nem rei, nem monarquia. Acabou. Vamos voltar a ser como a gente era antigamente, tribos com um único rei, que é Deus. Só que daí os reis não gostaram deles. Por isso, os discípulos desses profetas começaram a anotar as palavras, os discursos deles, e guardar em livros. Senão não ia ter esses livros. Eu tenho uma historinha do Isaías, que também tem em 2 Reis, né? Mas do Amós não tem historinha escrito fora do livro do Amós. E lá no livro do Amós mesmo só tem uma historinha de nada. Aliás, quem era o Amós? O Amós nunca estudou teologia, nunca foi ordenado pastor. Ele disse que ele era boieiro ou boiadeiro e riscador de sicômoros, e que ele pastoreava ovelhas. Ele tinha 3 profissões.
Quando alguém tem 3 profissões, eu sempre digo que está muito parecido com boia fria. Tem trabalho aqui, eu trabalho. Quando acabou o trabalho aqui, eu vou para lá, trabalho lá. E curioso, ele é do Reino do Sul, numa cidade chamada Tecoa, e está lá em Betel, que é Reino do Norte. Provavelmente foi trabalhar lá, porque no Sul não tinha trabalho. Ele riscava sicômoros. O que é o sicômoro? O sicômoro é uma frutinha cheia de espinho, que para amadurecer tem que pegar uma faquinha e fazer uns riscos nela. Quando eu era pequeno, lá no Rio Grande do Sul, meu pai fazia isso com mamão, para o mamão ficar doce. Nunca mais vi o mamão riscado hoje em dia, mas antigamente você riscava o mamão. Era? Lembra disso? Ah. Só que com mamão é fácil, o mamão não tem espinho. Agora imagina um homem passar toda uma plantação de uma planta espinhenta, riscando uma frutinha desse tamanho. Trabalho muito ruim. Né? Esse Amós, por ser pobre, vai escutar os pobres e vai falar contra os ricos e contra o rei. E fala tão mal que o sacerdote Amazias diz: ô vidente, vai profetizar na tua terra, porque o reino aqui não aguenta mais as suas palavras. E o Amós diz: eu não sou profeta, eu sou um boiadeiro e um riscador de sicômoros, mas Deus me tirou de trás da boiada e disse: vai falar. Eu acho muito bonito. Acho muito bonito. E vocês conhecem isso melhor do que eu, porque a Assembleia de Deus me ensinou uma coisa: Deus não pega só os caras que foram estudar. O Espírito de Deus pega quem Ele quer e Ele acha que tem que empurrar para a missão. Certo? Eu acho isso muito importante. Muito importante. Às vezes é complicado, né? O Jeremias, quando o Espírito de Deus pegou ele, disse: mas eu não quero, eu estou muito novo, estou com medo. Vai. Né? E ele chora diversas vezes. Está interessante isso, ó. Profeta não é um sujeito muito bem quisto, não. Profeta é um cara que o rei quer matar de vez em quando. Profeta é um sujeito que passa vergonha. Lembra? Lá no livro de Jeremias, acho que é capítulo 22, 23, para 21, me ajuda, quem sabe bastante dos números aí, que o Jeremias é para anunciar que é para Jerusalém se entregar para os babilônios que estão atacando. E o Jeremias faz uma canga, ou faz os canzis, né? O canzil não é a canga, é aqueles pauzinhos que prendem a canga no pescoço do boi. E vai para a praça e diz: ó, Deus me mandou dizer, o Senhor me mandou dizer, coloque o pescoço na canga do rei da Babilônia. Aí aparece um outro profeta chamado Ananias, arranca os canzis ou a canga do pescoço de Jeremias, quebra no joelho e diz: o Senhor me mandou dizer, eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Jeremias fica vermelho de vergonha, né? Bota o rabo no meio das pernas, como se diz lá no Rio Grande do Sul, e vai para casa, porque ele não sabe o que vai dizer. Quando chega em casa, Deus diz para ele: volta lá, mas dessa vez tu bota uma canga de ferro no pescoço, quero ver o Ananias quebrar. E o Jeremias voltou e disse: ó, Deus mandou dizer que é para vocês botar o pescoço no jugo do rei da Babilônia, e tu, safado, tu vai morrer, Ananias. Por sorte dele, o Ananias morreu 3 meses depois, senão ninguém ia acreditar no Jeremias de novo. Por quê? Porque o Jeremias estava falando uma coisa ruim, certo? Estava anunciando o castigo de Deus. Quem é que quer ouvir o castigo? Ninguém. O Ananias estava falando: oh, nós vamos ganhar, porque Deus sempre ajuda a gente, Deus está do nosso lado, aqui não vai acontecer nada. Já em 701 os assírios cercaram Jerusalém, não destruíram Jerusalém, porque essa cidade é santa. E as pessoas acham, nós achamos que isso aqui é um lugar santo, é um lugar santo, mas que dizer que aqui não vai acontecer nunca nada de ruim, queira Deus que não, mas pode acontecer, né? Quando eu estava em Santa Catarina, em Maravilha,
sábado de noite era para ter culto na igreja da cidade. Era uma cidade pequena e o pessoal do interior sabia que quando chovia, o culto não saía porque o jipe do pastor não ia passar pelos atoleiros. Né? Quem é pastor aqui já teve que andar de jipe no meio do atoleiro? Não tem? Você já teve, né? Eu sei. Olha para os velhos aí, os mais velhos, não os velhos. Nós não somos velhos, nós somos idosos. Né? E nem tanto também. Mas assim, ó. Aí na cidade ninguém veio para a igreja. Todo mundo já tinha guarda-chuva, carro, mas ninguém veio. Está chovendo, o pastor não vem. Nem o vizinho da frente. E era uma chuvarada como essa que caiu na terça-feira passada, quando meu avião foi descer lá em Confins, porque aqui em Brasília não dá. E trovão e relâmpago. Eu e o zelador lá, o sacristão, na sacristia lá, daqui a pouco eu disse, puxa, está na hora de nós botar um para-raio na torre dessa igreja. Você sabe, as igrejas luteranas têm aquelas torres altas, quase que nem as católicas. E o homem virou para mim e disse, pastor, para-raio? Eu digo, é aquele ferrinho que a gente bota lá em cima com um fio, que puxa o raio para baixo? Sim, eu sei, pastor, mas para-raio? Eu digo, além de proteger a igreja, ia proteger todas as casas aqui em volta. Ele olhou mais uma vez bem sério e disse, pastor, mas para-raio em igreja? Aí eu vi que ele estava achando que eu era um homem de pouca fé. E calei a boca. Quando deu, fui para casa. 2 ou 3 anos depois, eu tinha mudado de paróquia e estava em 3 de maio. A um dia desses, 5 horas da manhã, bate desesperadamente na porta da casa onde eu morava. Eu vou, levanto, ainda de pijama, fui lá, abri a porta, o homem branco na minha frente disse, pastor, essa madrugada bateu um raio na torre da igreja da Quineira, derrubou a torre, o que foi que nós fizemos? Disse, não botaram para-raio. Quem disse que nessa construção não pode acontecer alguma coisa? Então a gente tem que se precaver com segurança, né? Tem que ter extintor, tem que ter porta grande para se der uma pane o pessoal poder sair, tem que ter ventilação, tem que ter uma série de cuidados para que não aconteça nunca uma tragédia, né? Não teve esse tempo uma igreja que desabou em cima da congregação inteira aí em algum lugar, né? São Paulo, né? Foi. Quer dizer, falta de cuidado, né? Que nós não podemos deixar acontecer. É a casa de Deus? É a casa de Deus, sim. Mas Deus quer que nós cuidemos dele também, né? Então o que eu quero dizer com isso? Lá em Jerusalém, não. Contra a cidade santa, o templo de Deus, não vai acontecer nada. Né? E os profetas começaram a dizer, olha, Jeremias, né? O que vocês estão falando aí? Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Porque vocês transformaram essa casa, que era para ser uma casa de oração, num covil de salteadores. Eu vou destruir essa coisa aqui. Pegaram e prenderam. Só não mataram, porque um ancião lá disse, espera, mas já teve um outro profeta antes que disse que Deus ia destruir o templo. O Miqueias falou isso. Por causa de vocês, Sião será destruída e o monte do templo será transformado num monte de mato ou numa plantação de macaxeira. Nós vamos derrubar esse negócio aqui e plantar em cima, porque vai valer mais a pena. E veja, olha Jesus lá no Novo Testamento dizendo isso. Em 3 dias eu vou derrubar esse templo e reconstruir, porque vocês transformaram essa casa, que era para ser uma casa de oração, num covil de salteadores. E Jesus foi preso e morto porque disse isso. Os sacerdotes não aguentaram esse papo aí dele, que o templo não era santo. Então, está vendo? A voz dos profetas é uma voz cada vez mais forte. Os profetas que têm livros, os profetas que não têm livros são mais assim de cuidado, né? Os outros não tem papa na língua, chia, diz, né? Por isso tem livro. Agora, isso começa a acontecer com
Amós no reino do norte, Oséias no reino do norte, Isaías e Miqueias. São os 4 primeiros. Oséias e Amós dizem: Samaria, a capital do reino do norte, vai ser destruída. E foi. Isaías e Miqueias dizem: Jerusalém vai ser destruída. Os assírios vêm no ano 701 a.C., cercam a cidade, todo mundo acha que a cidade vai cair, e os assírios vão embora. Explicação que a Bíblia dá: um anjo de Deus desceu e espalhou a peste no meio do exército assírio. Os assírios nunca contaram que deu uma peste no exército deles, mas contaram que mais ou menos por essa época deu uma revolta lá na capital e o exército teve que voltar para botar ordem na bagunça. Mas quando aconteceu isso, os judeus de Jerusalém disseram: viu, nessa casa não bate raio, podemos fazer o que nós quiser. Aí teve 50 anos que não teve profeta nenhum. É a época do rei Manassés. A única notícia que se tem do rei Manassés na Bíblia é um versículo lá que diz, em 2 Reis, que Manassés derramou muitíssimo sangue inocente até encher Jerusalém de uma a outra ponta. Quantas pessoas tem que matar para encher essa igreja aqui, esse templo aqui, de sangue, daqui da frente até lá atrás? No mínimo uns 10, né? E só para dar uma pintadinha no chão. Eu não sei quantas pessoas mataram, né? Um vizinho lá da casa da minha mãe sempre dizia: olha, dona Júlia, quando dizem que a vaca é malhada, no mínimo uma pinta ela tem que ter, né? Se ela for toda branca, ninguém vai inventar que ela é malhada. Então, tem coisa aí. Coisa que diz: esse rei matou os profetas. E eles calaram a boca de medo, os que sobraram. Tem uma lenda que não está na Bíblia que diz que pegaram Isaías e cerraram ao meio enquanto ele estava vivo. Já pensaram isso? Te amarram as pernas lá, os braços aqui, pegam uma serra daquelas de um homem ali, outro homem aqui, e vão te cortando bem por aí, hein? Uau! E tu não pode fazer nada a não ser berrar. Assim perseguiram os profetas que houve antes de vós, Jesus. Então, vamos esquecer essa história de que profeta é aquele que adivinha o futuro. E vamos entender que profeta é aquela pessoa que fala em nome de Deus. Hoje em dia, quem fala em nome de Deus somos nós, nas igrejas. Nós somos os profetas. Por isso nós temos que ter um respeito muito grande pela palavra de Deus e um medo muito grande de que um dia a gente possa dizer besteira como se fosse a palavra de Deus. O respeito pela palavra é fundamental para o obreiro, para a obreira, para não dizer o que não é palavra de Deus na igreja. Mas enfim, os profetas também tiveram aquilo que se chama de profecia messiânica, tá? Então quero que a gente projete uma aqui do livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 11. Isaías 11, versículo 1. Então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Na minha Bíblia fala um pouco diferente. Quem sabe no celular também está um pouco diferente. Eu ia gostar de saber como é que está escrito lá. Na minha diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Tronco ou toco, a árvore foi cortada. Dali onde ela foi cortada saiu um rebento. Na segunda parte do versículo diz: da raiz mais para baixo
vai sair um renovo. O que o Isaías está querendo dizer com essa figura? Pois olha, eu acho que ele está cortando a árvore da monarquia. Do tronco de Jessé. Quem é que era o Jessé? Alguém lembra quem é o Jessé? Pai de Davi. De Jessé nasceu a vara, de Jessé nasceu a vara nasceu a flor, oiá, meu Deus. Nunca ouviram o Milton Nascimento cantar isso? É o Ó Deus Salve o Oratório. É uma música popular bem antiga, é católica, tudo bem. Mas de Jessé nasceu a vara. Davi é o filho de Jessé. Mas notem, ele não diz do tronco de Davi vai sair um revento. Do tronco de Jessé. Então ele cortou o Davi junto, fora. Pá! Depois do Jessé vem o Davi, vem o Salomão, né? Vem o Roboão, depois vem não sei quem lá, até o último rei de Jerusalém. De Jessé vai sair uma vara. Quer dizer, ele está voltando para a época antes da monarquia. Jessé, morador de Belém, é um pai de família, tribal, quem sabe um chefe tribal, mas não tem nada de rei ali. Dá para acreditar nisso? Às vezes a gente não repara que essas coisas estão escritas na Bíblia. É tão normal que o rei é descendente de Davi, que a gente diz, esse aqui é um rei, nem fala que é rei aqui. Fala que é um renovo, ó, renovar. É acabar com o que está velho, né? Então vamos dar uma olhadinha em Miqueias. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias. É isso, Jonas, Miqueias. Miqueias, capítulo 5. Capítulo 5, na minha Bíblia, versículo 2. E mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Na minha Bíblia diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos da antiguidade. Curioso. Alguém tem um texto um pouco diferente aí. Ali onde diz aquele que há de reinar, diz alguma outra coisa? Governante. Que Bíblia é essa? Viu? Ela é boa. Porque em hebraico está escrito exatamente isso. De ti me sairá aquele que há de governar em Israel. Conduzir. Melhor ainda. O que eu quero evitar é a palavra reinar aqui. Porque essa palavra não está no hebraico. Por que eu quero evitar? Porque quem traduziu a Bíblia achou que o Miqueias estava anunciando um novo rei. Não está. De ti, Belém Efrata. Belém é o quê? O que vocês lembram quando vão falar de Belém? No Antigo Testamento. Não vão me falar que foi lá que Jesus nasceu, porque não é isso que eu quero. Quem nasceu em Belém? Davi. Mas quando Davi morava em Belém, ele não era rei. Ele era um pastor de ovelha. De Belém, não de Jerusalém, vai sair aquele que há de governar, aquele que há de conduzir, aquele que há de guiar o meu povo. Não é um rei. E quando ele vai para Belém, o Miqueias está indo para o tempo das tribos, quando só Deus era rei. Dá para sentir isso?
Isso vai contra um monte de coisa que nós já aprendemos, hein? Mas às vezes a gente precisa dar uma chacoalhada na cabeça e tirar a poeira velha e ler de novo a história, ler de novo o texto. Não é engraçado isso? Os magos que vieram do Oriente, lá no Evangelho de Mateus, seguindo a estrela, de repente parece que pararam de olhar onde é que a estrela estava indo. E foram direto para Jerusalém. Tinha um novo rei, ele só pode nascer em Jerusalém. Mas lá em Jerusalém não tem novo rei, não. Aí o Herodes ajuda eles, né, a procurar nas escrituras, e eles descobrem que é em Belém e vão até lá. Só que o Herodes vai atrás, depois para matar as crianças. Graças a Deus não pega Jesus, porque o José teve um sonho em que um anjo apareceu para ele e disse para ele levar o menino e a esposa para o Egito. Ao Egito. Para que se pudesse dizer, depois do Egito chamei o meu filho. Jesus faz o caminho da saída do Egito de novo. Mas, interessante é isso. Belém não é capital. Não é cidade do reino, é cidade do interior. Lá do meio do mato. Vem aquele que vai guiar o meu povo. E onde é que está aquele que vai guiar o meu povo? Vocês já olharam bem para isso? Assembleano não faz presépio no Natal, né? Ou faz? Bota as figurinhas assim lá na sala, Maria, José, com o neném, ou não bota? Os luteranos gostam, isso é coisa de alemão. Sempre tem presépio na casa da gente, debaixo da árvore de Natal. Eu acho que é uma imagem bonita para as crianças. Só que quando a gente faz o presépio, a gente esquece de uma coisa. Bota lá Maria, José, os pastores, os magos, Jesusinho no coxinho, né? Uns anjinhos por cima. Mas esquece de botar um bostão de vaca desse tamanho lá dentro. Para daí na noite de Natal sentar ali do lado daquele pinheirinho e fazer assim, ó. E sentir aquele cheiro de bosta entrar no nariz da gente. Porque Jesus nasceu numa estrebaria, minha gente. Quem já teve que limpar uma estrebaria aí? Eu não. Mas os filhos de agricultor que disseram para mim que alguma vez limparam o chiqueirão de porco do vô, ou a estrebaria, sempre me disseram que o cheiro lá não é gostoso, não. O que será que Jesus viu quando abriu os olhinhos pela primeira vez? Ele viu um montão de asinha. Mas era de anjo ou era de mosca? E nós fizemos as moscas virar anjo, porque a gente não aguenta a feiura. Mas é tão bonito quando a gente descobre que o nosso Deus vem nascer numa estrebaria no fundo do poço. Se ele viesse nascer aqui agora, ele ia achar um viaduto aí para nascer debaixo dele. Percebeu? Por que Deus escolhe a pobreza? Porque ele vem para morrer numa cruz. E ele sabe que cada uma de nós já esteve muito perto de uma estrebaria, já esteve muito perto de uma cruz. Ele quer mostrar que ele está junto de nós, principalmente quando nós estamos sofrendo. As pessoas dizem que Deus só está com quem tem sucesso e é feliz. Mentira. Mentira. E assim, ó, quem já esteve muito doente, sabe como o conforto de saber Deus perto de si é importante. Nunca digo para um doente de câncer ou para qualquer outra pessoa que estiver mal no hospital, Deus quis assim, Deus não quer assim. Digam para ela, te lembra que Deus nasceu numa estrebaria e morreu numa cruz. Ele conhece o sofrimento e Ele está junto contigo nessa hora. Isso é fundamental. Não tem nada a ver com o nosso tema, mas o reino de Deus acontece na estrebaria.
O reino de Deus acontece na cruz. O reino de Deus acontece no toco de Jessé. O reino de Deus acontece em Belém, pequenininha. Tu é tão pequenininha que de ti não sai nem um pelotão do exército. É isso que quer dizer. Tu é pequena demais para estar entre os milhares de Judá. Não tem quase ninguém lá. A porcariazinha. Mas de lá que vem o Salvador. Então o que os profetas estão dizendo? Vocês acham que é lá no palácio? Vocês acham que é lá com os reis, com esses messias que estão aí, com os cabelos empapados de azeite, que vem a salvação? Não mesmo. Deus é rei. Esses reis são todos uns fantochezinhos, umas mentirinhas. Os profetas voltam para a ideia de reino de Deus que se tinha lá nas origens do povo. Vocês podem olhar outras profecias messiânicas, vocês vão notar a mesma coisa. Isaías 9, né? Povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz, porque um menino se nos deu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Frágil como uma criança, ali está o rei, ali está o Senhor, ali está o reino de Deus. Eu gosto demais dessas imagens, porque se vocês olham para outras imagens, vocês vão ver. Quando é que foi? Foi hoje de manhã que tu falou do poder que se aperfeiçoa na fraqueza? Tu que usou essa frase, eu não sei, mas foi ontem à noite, foi hoje. É uma frase do Paulo, né? Lá em 2 Coríntios. Quando eu achei que nada mais valia a pena, Deus me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Onde é que estava Deus quando Moisés foi lá no Horebe? Não estava na montanha, estava numa planta, mas não era uma planta grande, era um espinheiro nanico que tinha fogo e não queimava. A Moisés chegou lá e do meio do espinheiro da sarça Deus falou: Moisés, tira as tuas sandálias, porque o chão que tu está pisando é santo. Diz a terra, né, que tu estás pisando é santo. E o Moisés tira a sandália e sente Deus nos pés. Dá para notar como Deus desce da alta montanha para a árvore, para a sarça, para o chão. Deus na fraqueza. O profeta Elias vai procurar Deus no Monte Horebe, caminha 40 dias e 40 noites para chegar lá. E vamos ver como é que ele acha Deus. Está em 1 Reis. É primeiro? É. 1 Reis 19. Primeiro Reis 19, versículos 11 até 13. O Elias foi lá se queixar, que ele está sozinho, porque a rainha Jezabel matou todos os profetas, e só ele sobrou. Então ele está lá, e Deus diz para ele: vem cá fora e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Próximo versículo, por favor. E depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada
próximo versículo. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Não estava no vendaval, não estava no terremoto, não estava no fogaréu, mas estava na brisa leve, naquele ventinho michuruca. Deus está nas coisas pequenas. E onde é que Deus está no Novo Testamento? Na estrebaria, com aquele postão de vaca e aquelas moscas, e depois ele está pregado numa cruz. Sim, ele também vai estar ressuscitado depois, mas não vamos esquecer que ele estava pregado numa cruz. Eu disse essa semana lá na faculdade evangélica que nós evangélicos precisamos aprender uma coisa. Nós temos muito medo de imagem, né? Porque não é para fazer imagem, não é para ter imagem. Mas eu acho que na Sexta-feira Santa, pastor, experimenta fazer uma heresia. Eles não vão te botar para a rua, não. Bota um crucifixo aqui na frente. O pessoal vir e olhar e ver o que é estar pregado numa cruz. Porque na cruz vazia a gente não vê isso. E sabe como é que a gente morre? Na cruz. O sujeito primeiro vai ser surrado para enfraquecer e não demorar bastante na cruz o negócio. Mas depois ele vai ser pregado pelas mãos e pelos pés, e ele vai ficar ali, se equilibrando. Mas daqui a pouco ele não se equilibra mais e os pés caem. E quando os pés caem, o tórax dele sobre o pulmão e ele morre asfixiado. Assim o nosso Senhor morreu. Não foi brincadeira. Isso é uma morte terrível, né? Tu perder totalmente o fôlego, não tem mais lugar no teu pulmão para entrar ar. E daí tu distribuixa. Ali está Deus. 4 lugares em que aquilo que o apóstolo Paulo disse está confirmadíssimo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o rei queria ser forte. O rei queria mandar em todo mundo. E Deus diz: rei, tu não entendeu nada do reino de Deus. Porque Deus começou a história com o seu povo lá, no meio dos escravos lascados, chicoteados, arrebentados, passando fome, matando as crianças deles. Aí Deus viu a aflição, ouviu o clamor e desceu para libertar. Né? Então nosso Deus é um Deus da fraqueza, no Antigo e no Novo Testamento. Um Deus da fraqueza não quer dizer que ele é fraco, mas ele entra no fundo do poço em que nós estamos para sair junto com a gente de lá. Não, ele não faz assim, ó, que a mosca caiu no copo de água e ele vem lá de cima e bota a mão e puxa a mosca para fora. Não, ele entra no copo, quase se afoga junto com a mosca e daí sai com ela para fora. Isso é a salvação de Deus. Ele vem no meio do povo. Sabe? Eu trabalhei alguns anos no Uni-La Salle, em Canoas, Centro Universitário La Salle, né? Vi que tem La Salle aqui em Brasília também, e aprendi muito com os irmãos laçaristas. Mas lá eu trabalhei na pastoral da universidade, fui coordenador da pastoral por uma época, então eu ia na missa. No começo eu não sabia o que fazer lá dentro, porque era diferente que na minha igreja. Então comecei na missa. Não é que eu ia ser pastoral lá dentro e não ir na missa. Mas daí eu comecei a aprender, a anotar umas coisas na missa que me chamaram a atenção. 3 vezes na missa, o padre diz: o Senhor esteja convosco. E a comunidade responde: quem já foi católico e sabe o que a comunidade diz? Ou quem já teve na missa uma vez, já ouviu? Viu? Todo mundo sabe.
Ele está no meio de nós. Eu acho que essa é a frase mais evangélica da missa católica. Onde é que está Deus agora? No meio de nós. Não estou vendo, não sei em que banco ele está sentado, ou se ele está ali no meio do corredor, ou se ele está aqui na frente, mas ele está no meio de nós, através do seu Espírito Santo, que nos chama e nos reúne e nos conduz para essa santa reunião. Ele está no meio de nós. Eu acho que nós tínhamos que usar mais isso no mundo evangélico, sabe? Os católicos estão nos ensinando um pedaço do evangelho quando dizem essa frase. Ele está no meio de nós. Então acho que os profetas querem insistir nisso. O reizinho, ó, vai te catar, vai embora, né? E veja o que aconteceu em 587 antes de Cristo, melhor dito, em 597, já 10 anos antes, os babilônios invadiram a Palestina, cercaram Jerusalém e só não destruíram porque o rei se entregou e foi levado embora para a Babilônia. O rei, a família real, os ferreiros, né, os soldados, porque os ferreiros faziam as armas, os sacerdotes. Jerusalém estava vazia de armas e de família real e de sacerdotes. Em 587 eles vieram de novo e dessa vez destruíram a cidade. Em 582 vieram mais uma vez porque o pessoal tentou uma rebelião e levaram mais um pouquinho para lá. E lá na Babilônia o pessoal sentava à margem dos rios da Babilônia, pendurava as suas harpas nos salgueiros e chorava. As pessoas do lugar pediam que nós cantássemos um canto do Senhor, mas como cantar o canto do Senhor em terra estranha? Quem sabe dizer que salmo é esse? Eu sempre esqueço falar do... Vocês são ótimos. Quanto? 36, 37 agora. Tá. O que esse salmo está dizendo? O povo estava lá arrebentado, esculhambado, não sabia o que fazer, porque tinha perdido a cidade santa, o templo, o raio tinha batido lá e derrubado tudo. O rei, e onde é que estava a Arca da Aliança? Que ninguém viu, ninguém achou. Tinha acabado a monarquia, não tinha mais rei. E lá no exílio na Babilônia, eles começaram tudo da frente. Onde é que os judeus, ou quando é que os judeus procuravam se reunir? No sábado. Certo? Sábado até hoje, para os judeus e para os adventistas, é o dia santo. Devia ser para nós também. Eu disse para um adventista que estava lá no nosso curso, lá na faculdade evangélica, que os adventistas deviam guardar o sábado, mas guardar o domingo também, porque o domingo é o dia da ressurreição, né? Que bom ter 2 dias de fim de semana, né? Um a gente vai na igreja, o outro a gente vai passear, né? Ou vai dormir mais no outro dia, né? Porque o mercado de trabalho não precisa mais que as pessoas trabalhem 6 dias por semana, nem o supermercado. Quando eu era criança, meu pai trabalhava até sábado de meio-dia. Aí ele vinha para casa e só voltava a trabalhar na segunda-feira de manhã. O armazém da esquina fechava sábado de meio-dia. Aí minha mãe sempre esquecia alguma coisa que podia ter comprado de manhã, né? Ela mandava a gente lá ir pelos fundos, pedir para o dono do armazém comprar 1 quilo de açúcar, 1 quilo de farinha. Eu sempre tive vontade de dizer para mim: por que tu não vai, hein? O homem vai ficar bravo com a gente lá. A gente não podia responder, né? Eles não ganhavam uma tunda e mais uma pimenta na boca, né? Então a gente acabava fazendo. Meu pai gostava de fazer churrasco domingo de meio-dia, mas nunca mandou a gente comprar carne
no sábado de tarde e no domingo de meio-dia. Não, era no sábado de manhã que a gente ia comprar carne para o churrasco do domingo. E ninguém queria fazer churrasco e esquecia de comprar carne antes. Hoje em dia o pessoal deixa tudo para a última hora e se esquece que aquelas pessoas que são caixa de supermercado não tem domingo, não pode vir na igreja, né? Eu disse uma vez para o tesoureiro da minha igreja lá em Maravilha, Santa Catarina, que era dono do supermercado, ele sempre vinha na igreja, mas o mercado estava aberto. Disse, fica tu atrás do caixa. Deixa os teus funcionários vir na igreja no domingo. Ele ficou bravo comigo. Mas eu achei que eu tinha que dizer isso para ele, né? Dizer, tu tirar folga enquanto os outros estão trabalhando para ti, não está certo. Não está certo. Né? Então eu acho assim, ó, claro, tem alguns serviços que não podem parar no sábado e no domingo. Quando eu falei isso lá no curso, alguém logo disse, mas eu faço plantão no hospital. Não, o hospital não pode parar. A companhia de energia elétrica não pode parar no fim de semana. A companhia telefônica não pode parar. O que mais? Tem uma opção de outras coisas que não pode parar. Mas para isso também dá para fazer rodízio. Não precisa ficar todo mundo lá naquele fim de semana. Chega-se 2, fica. E no outro fim de semana, outros 2. Né? Vamos fazer um encontro de fé, de família, de comunidade, de reino de Deus, ficar um pouquinho maior. Fazer um aperitivo do reino de Deus, usando o sábado e o domingo como folga. Porque no céu não vai ter trabalho, né? Ou vai? Vocês sabiam, né? Tudo quando chegar no céu vamos estar desempregados, né? No céu não precisa de pastor, nem de diácono, nem de obreiro, nem nada. Então o que a gente vai fazer? Deitar na rede lá o tempo todo e de tardezinha ter uma reunião com Deus para Ele responder todas as perguntas que nós temos e que não conseguimos resolver por aqui, né? Eu acho que vai ser assim a coisa. Por isso que meu amigo Carlos Mestres, que é um padre católico e foi o fundador do CEBI, sempre dizia que todo cristão, todo crente tem que ter um caderninho para ir anotando as perguntas para fazer para Deus, porque lá na eternidade nós vamos ter bastante tempo para conversar com Ele e explicar tudo que nós não conseguimos explicar aqui. Eu acho muito bonita a ideia. O problema é como levar o caderninho no caixão. E se os parentes esquecem de botar lá e se cremarem a gente, o caderno queima junto. Então tem que guardar na memória mesmo, né? Brincadeira, mas a ideia é bonita e certa. Então assim, ó, reino de Deus dos profetas não tem a ver com reinar, com mandar. Tem a ver com ser guiado, ser pastoreado, ser cuidado e levar uma vida feliz. Né? Já passaram os 10 minutos? Ah, eu não olho para trás, esse é o problema. Então assim, deixa eu dizer mais uma coisa sobre esse tema. Eu estou falando do descanso e não posso deixar de falar uma coisa. O mundo foi criado em quantos dias? 6 ou 7? 6 ou 7? Não mesmo, 7. 6 não é um número bíblico. 7 é a perfeição. O que Deus criou no 7º dia? O descanso. O descanso. Deus criou o descanso. Quando Ele descansou, Ele criou o descanso. E para o judaísmo, lá no Deuteronômio, em especial Deuteronômio 5, o mandamento diz: santificarás o descanso, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem teu boi, nem teu jumento é para trabalhar no sábado, porque tu é para te lembrar que tu foste escravo no Egito. E trabalhar é coisa de escravo, coisa de gente livre é deitar na rede. É verdade, é verdade. Não tem coisa melhor, né, do que pegar um bom dia de folga. Oh, beleza. Só que ensinaram para nós o tempo todo que o que dignifica o homem, o que dignifica o ser humano é o trabalho. Não é verdade. Não é verdade. Trabalho é uma palavra que vem do latim. Essa palavra era tribarium, que era um instrumento de tortura. Era o trabalho. Trabalho.
trabalho lá em Gênesis 3 é maldição. Porque o homem pecou, é que ele vai ter que comer o seu pão no suor do seu rosto. Antes não precisava suar para comer. Estava tudo de graça lá. O jardim não era. Mas Gênesis 1 então, 7 dias. No 7º dia já sabemos, Deus criou o descanso. O que ele criou no primeiro dia? A luz. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E houve tarde e manhã o primeiro dia. Um dia inteiro para criar a luz. A luz deve ter sido forte, né? Claro que tinha que criar, fazer barragem primeiro para instalar hidrelétrica, né? E, não, nada disso. A luz de Deus não tem nada a ver com isso. O que ele criou no 4º dia? Pode olhar, pode colar, pode olhar na Bíblia. No 4º dia ele criou. Vai, isso. Viu Deus que a luz era boa, ainda é o primeiro dia. Vai adiante. Firmamento é 2º dia. 2º dia, 3º dia. Terra seca do lado do mar, a relva. Agora é o 4º dia. Haja luminares do firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. O que são essas coisas? O sol, a lua e as estrelas. Mas não tem uma coisa errada aí nessa história? Como é que tinha a luz lá no primeiro dia se ainda não tinha o sol? Sabe por quê? Porque o sol, a lua e as estrelas eram os deuses babilônicos. E até hoje, muita gente ainda presta culto aos deuses babilônicos. Sabe aonde? Vocês não sabem. Vocês não fazem essas coisas. No horóscopo. Tudo que é jornal, rádio, televisão, faz culto aos deuses babilônicos todos os dias. E no Brasil, acho que até os crentes da Assembleia de Deus sabem qual é o signo dele. Ou não? Eu sou virgem. Olha só que lindo. 66 anos eu sou virgem. Pai de 4 filhos, virgem. Um dia eu fiz uma outra coisa. E eu achei isso muito mais bonito. Vocês vão levar um susto. Numa das minhas aulas lá, ainda foi na Ubra, um aluno meu era pai de santo, tatuqueiro. Nós ficamos muito amigos. Eu perguntei para ele, escuta, tu joga os búzios para mim para descobrir quais são os meus orixás? Não precisa jogar búzio, professor. Me diz o dia que tu nasceu, que semana que vem eu te digo. Eu tenho um caderninho lá em casa, é pelo dia do nascimento. Nós só temos que descobrir que dia da semana foi. Não lembro mais que dia da semana é. E ele voltou outra semana e disse, professor, tu é Ogum na cabeça e Ançã no corpo. E eu disse para ele, isso é bom? Ele disse, é. Eu digo, então é melhor que virgem, né? Aí um dia eu falei isso na minha igreja. Finzinho de novembro, que é o dia 20 de novembro, é o dia da consciência negra, do Zumbi dos Palmares. E eu disse que eu achava que todo mundo, em vez de saber o seu signo, devia de saber quem são os seus orixás. Porque no fundo é a mesma coisa. Só que de Babilônia parece ser uma coisa mais bonita, mas orixá é coisa de negro. Hã? Quando é budista, aí é bom, porque na Índia eles fazem computador. No Japão, que eles são budistas também em grande parte, tem Honda, tem Mitsubishi, tem Yamaha, né? Toshiba. Negão não tem nada. Negão é pobre. Tem carnaval, mulata, samba no pé e futebol e acabou. E a gente quer ser importante, então vai para a Babilônia e escolhe o signo, muito mais chique, né? Aí uma irmã agora, freira de congregação da minha igreja tem uma congregação feminina, dedicada principalmente aos hospitais,
Minha mãe estava nessa congregação e quase que eu não nasço, porque ela ia ser consagrada, fazer os votos perpétuos, né? E meu pai chegou antes, então por isso estou aqui, senão não ia estar. Mas aí a irmã disse, na saída do culto, eu fui lá despedir das pessoas, não algum pastor, só Jesus. Digo, a senhora não entendeu nada do que eu queria dizer. Claro que é só Jesus, mas como sinal de minha identificação com o povo negro que tanto sofreu nesse Brasil, por que eu vou saber o meu signo pelo horóscopo babilônico e não posso saber uma coisa que tem a ver com a tradição africana, né? Então, desculpa, não me botem logo para o lado do diabo, porque eu não sou do diabo, não, nesse sentido, né? Não acho que Ogum e Yansan sejam mais do que dois nomes. Não tem poder nem fazem nada em relação a mim. Mas o que eu quero mostrar é com isso que às vezes a gente vai atrás das coisas que estão longe e deixa de ir atrás das coisas que estão perto da gente, né? Agora eu volto para Gênesis 1. O sol, a lua e as estrelas são criados por Deus, pelo nosso Deus, no quarto dia, e são pregados no teto do mundo, no céu, como se fossem enfeites. E ele só tem poder para governar o dia e a noite e as estações dos anos, não mais do que isso. Você imagina, os judeus estão lá na Babilônia, de novo como escravos. E existem os babilônios. Aqui, ó. Pode me prender, pode me bater, pode me deixar sem comer, mas no sábado eu não trabalho. Como que não trabalha? Porque o meu Deus é mais forte que os deuses de vocês. O meu Deus tem luz própria. Ele fez a luz dele lá no começo. Não precisou do sol, da lua e das estrelas. O sol e a lua e as estrelas são 3 brinquedinhos que ele pendurou no céu. Quando a gente lê Gênesis 1 assim, a gente diz, puxa vida, que mensagem tem por trás disso? O nosso Deus criou aqueles que os outros acham que são deuses e não são, né? E o nosso Deus cria o sábado como espaço de liberdade, porque no reino de Deus só tem festa, não tem trabalho. E vai ser bom e bonito. Agora passaram os 4 minutos, tá? Queridos, nós vamos fazer um intervalo agora. Aqui a nossa